pedir, irmão, para se colocar de pé. Vamos orar, agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelos dias de graça que o Senhor nos tem dado, pelos dias de muita misericórdia o Senhor nos tem concedido. Te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque os nossos pecados têm solução em Cristo Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos aperfeiçoa a cada dia, a cada instante. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Só o Senhor é Deus. Senhor, lança sobre nós o manto para caminharmos, Senhor, dentro do seu propósito. Oh, Jesus. Como falaste para Josué, não te desvies nem para a esquerda nem para a direita. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado que o Senhor nos tem guardado, a nós, nossas casas, nossas famílias, tudo que temos, tudo que somos, o Senhor nos tem guardado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos tem dado todas as coisas que nós precisamos para a vida. O Senhor nos tem dado, Senhor. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Te damos toda a honra e toda a glória, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Se nós podemos sentar um pouco. Alguém tem uma pergunta qualquer da Bíblia, uma dúvida, uma questão de doutrina que queira apresentar, que queira esclarecimento? Alguém que tem dois microfones. Graça e paz, igreja. A irmã já trazia papel, sabia que hoje... Sim, é um papelinho que já hoje teríamos anda esse... comigo já há muito tempo. Glória a Deus, amém. Amém. Então é assim, pastor. Eu tive a assistir um vídeo em que alguém perguntava a um pastor se o diabo pode fazer milagres. E esse pastor disse que sim. Ele pode aparecer com espíritos semelhantes a sapo, operadores de sinais. E ele usou o versículo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, e também o Apocalipse 13,
versículos 13 e 14. Então, eu queria pedir ao pastor que pudesse falar um pouco sobre isso. Apocalipse 13. Versículos 13 e 14. E também 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Em que ele diz que sim, o diabo pode fazer milagres. Então eu queria saber, ouvir um pouco do pastor sobre isso. 2 Tessalonicenses, Capítulo 2, versículo 9 e 10. Ok. Então, posso primeiro responder essa pergunta, não é? Sim. Ok. Se o diabo pode fazer milagres ou não. Sim. Fora desses textos, Jesus disse assim: muitos virão em meu nome, não é? E farão muitos sinais. Senhor, eu preguei, eu curei, mas eu direi a eles que não vos conheço. Vemos também no Egito quando o mesmo milagre que Moisés fazia, a Bíblia diz que os magos, aqueles feiticeiros, também faziam o mesmo. Mas o último sinal que Moisés fez, ninguém podia fazer. Que a cobra que Moisés, que foi feita pelo milagre de Moisés, engoliu todas as outras cobras. Aí mostra o poder superior. O texto em Apocalipse que lemos, algumas Bíblias têm título, elas falam do profeta, mas antes dessa palavra profeta vem o falso profeta. Ok? Esse texto em Apocalipse está a falar do falso profeta. Ele não é profeta, mas é falso. É um profeta falso. Irmãos, a Bíblia também fala sobre a operação do erro, não é? Muitas pessoas serão enganadas. É um dos sinais dos últimos dias, a operação do erro. As pessoas vão ficar enganadas pelos falsos sinais, falsos milagres. A palavra falso, primeiro, tem a ver com a origem desse milagre. Vem de alguém que não é genuíno, verdadeiro. Jesus disse: todo aquele que não entrou na terra pela porta é ladrão. Quem não entra pela porta numa casa é ladrão. Ele estava se a referir ao nascimento. Quem não vive aqui na terra por um nascimento de mulher é falso. Esse é o caso de Satanás. Satanás está aqui na terra não porque nasceu, não entrou pela porta. Então, todo sinal que ele pode fazer tem um fim: roubar, matar e destruir. Tem um fim. Então, mais uma vez, algumas pessoas podem pensar: não, o que eu quero é só milagre. Não importa se vem de Deus, mas ali está o verdadeiro pensamento de um filho de Deus, de onde pode provir. Ok? Se qualquer um que te oferece presente pode ser seu pai, então você não é filho, não é? Vamos supor que o seu pai e a sua mãe têm hábito de te oferecer presentes. Você gosta dos presentes. Não significa que qualquer pessoa que te ofereça presente
tenha que ser, você tenha que mudar seu pai para essa pessoa. Nem significa isso que você tem que ir a essa pessoa por causa dos presentes, porque o seu pai também tem presentes. O seu pai dos céus também opera cura, opera milagres. Então, por isso que nós que somos crentes em Cristo Jesus, precisamos de estar forte em Deus, não é? Os milagres que Deus pode fazer na nossa vida, que Satanás não pode fazer. Quando olharmos só em milagres, nós estamos a pensar sinais, milagres, estamos a pensar em curas, estamos a pensar em libertação, estamos a pensar em alguém que ficou doente. O mundo de sinais é muito grande. O mundo de milagres é muito grande. A salvação é um milagre que Satanás não pode fazer. A salvação é um milagre. Está salvo, irmão? Está salvo. Sente alguma coisa no dedo, aonde que diz que está salvo? É um milagre a salvação. Satanás não pode operar isso. Em Gálatas 5 fala dos frutos, não é? Da carne, dos espíritos, é isso mesmo, os frutos satânicos. Mas quando olhamos para o fruto do Espírito, olhar aquilo tudo é um milagre. Perdão é um milagre. O fato de você perdoar alguém que te fez mal, a capacidade que Deus nos dá de perdoar alguém é uma graça, é um milagre, que Satanás não tem isso. Falei de salvação, falei de perdão, mas o quê? O amor. Satanás não pode amar, não tem essa capacidade de amar. Então, quando resumirmos sinais e milagres, como alguém foi curado, alguém ficou anos doente, foi um curandeiro, o curandeiro lhe deu folha, curou, ou o chefe lhe deu isso, ficou bem. Alguém, a vida dele andava mal, depois o curandeiro fez isso. Ou, se resumirmos milagre como isso, estamos muito limitados no que é um quadro verdadeiro de milagre. Com uma palavra só, Deus pode mudar a sua vida para sempre. Uma palavra só. A palavra de Deus é a graça dele, que vai nos fazer atingir muitos lugares. Acho que é 1 Coríntios 5:21, que diz todas as coisas Deus nos deu. É 1 Coríntios 5:21. Todas as coisas nos foi dado por Deus. Segundas de Pedro tem, Segundas de Pedro 1, vamos lá para esse, depois voltaremos para Coríntios. Segundas de Pedro 1, versículo 3. Alguém pode ler? Começa no 2. Vamos ganhar tempo. Microfone. Graças a Deus. A palavra de Deus diz, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus
e de Jesus, o nosso Senhor. Ok, pastor, um minuto. A graça e a paz vos sejam só pelo conhecimento de Jesus. Conhecendo Jesus, a graça e a paz é multiplicada em vocês. Isso não é milagre. Isso não é mistério. Se resumirmos milagres de Deus em aquilo que Satanás pode fazer, nós estamos muito. Eu vou olhar para milagres como mistérios de Deus naquela área que Satanás não pode fazer. Por isso que eu disse, Moisés, vara em serpente. Os magos também, vara em serpente. Vara em serpente. Moisés disse, não, aqui tem que mostrar que Deus é grande. Cobra grande, comeu todas as cobras que estavam ali. O poder acima do poder é de Deus. Aleluia. Versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e momento. Está a ver milagres? Está a ver milagres aqui? Pelo seu divino poder, Ele nos deu tudo que nós necessitamos para a vida. Agora, se eu for olhar para si, ou você olhar para mim, vai dizer, mas pastor, tudo. Eu quero carro, não tenho. Eu quero avião, não tenho. A mente humana, quando falamos tudo, você está a olhar só o material. Por isso que as pessoas vão preferir ir ao curandeiro para buscar o quê? Esse mês vais ter um carro. Limitação de mente. Limitação de mente. Olha para o material como tudo que ele precisa para a vida. Pelo seu divino poder, pelo poder de Deus, nos deu tudo que nós precisamos para a vida piedade. E piedade. Piedade significa vida de Deus. Para vivermos a vida de Deus, o poder dele nos deu tudo. Aqui a palavra piedade não significa sentir pena do outro. Essa palavra piedade significa a vida de Deus. Em inglês é godliness. A vida de Deus. Ok? Sim? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Muito obrigado, pastor. Tem mais outro texto. Eu penso que é 1 Coríntios 5, parece. Alguém encontrou esse texto? Então, a palavra é o diabo faz milagre? Faz. A Bíblia não esconde isso. Menciona muitos milagres feitos. Muitos milagres feitos em Atos. A Bíblia diz que havia um homem, Simão, o mágico, que adivinhando dava muitos lucros aos seus patrões, enganava muitos lhe seguiam. O poder do diabo vai dar dinheiro até. Vai dar dinheiro, não é isso que está a dizer a Bíblia? Ele ganhava muito dinheiro, enganava muitos. Aquela jovem também em Atos que adivinhava e fazia muito dinheiro. Mas uma vez esse Simão, o mágico, viu os discípulos a operarem milagres. Levanta e anda. Estás curado. Diz, esse poder aqui também me ultrapassou. Diz, eu sou mágico,
Mas esse poder aqui começou a tirar dinheiro para os discípulos. Eu quero esse poder. Os discípulos disseram, em nome de Jesus, Satanás, saia. Você quer comprar o poder de Deus com dinheiro? O próprio Satanás sabe que o poder dele é falso e passageiro. Sabe disso? Esta é a diferença. Esta é a diferença. Grava isso. Essa é a diferença. Não precisa troca, não se compra. É pelo seu poder divino e pelo conhecimento. Nós podemos fazer milagres, podemos viver milagres de Deus. Amém? Como o tempo é curto para hoje, penso que respondi um pouco essa pergunta, mas estou cheio de coisas para responder. Mas se não está claro, eu posso ir mais à frente. Alguém ficou com mais dúvida? Posso continuar? Não, sobre esse assunto. Está claro? Faz milagre? Faz. Só que a Bíblia chama de falsos. Em Coríntios, eu creio que é 1 Coríntios 3 ou 2 Coríntios, diz que nós recebemos excelente poder. E compara com o poder que Moisés tinha, a glória que Moisés tinha, quando desceu do monte da presença de Deus. A Bíblia diz que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Lembram-se? As pessoas não conseguiam olhar para ele. A face de Moisés brilhava de tanta glória. Moisés já via assim, pessoas tapavam a cara. Ei, volta, nós estamos a ver a glória. Mas chega no Novo Testamento, diz que nós temos maior glória que aquela. Porque aquela glória, com o passar do tempo, foi acabando. Até as pessoas chegarem perto, saudarem Moisés e abraçar a ele. A Bíblia diz que é uma glória que desvanece. Mas nós recebemos uma glória eterna. Aleluia. Que habita em nós. E Jesus disse, eu vos dei autoridade sobre escorpiões, serpentes, sobre todo o poder do inimigo. Sobre esses milagres todos que o inimigo pode fazer, Satanás pode fazer. Eu vos dei autoridade. E diz também a Bíblia que ele veio para destruir todas as obras de Satanás. E ele nos deu esse poder. Aleluia. Glória a Deus. E diz, veio para destruir Satanás e libertar aqueles que por poder satânico estavam destinados a castigo eterno com Satanás. Ele veio para livrar esse. Esse é o milagre. Esse é o milagre. Então, quando alguém fala de milagre, nós temos uma área muito grande de milagre, onde Satanás não alcança, nem chega. Se ele está nesse mundo, a única coisa que ele pode fazer é com coisas desse mundo. Mas o milagre que Deus opera, o Deus que te deu o poder para operar milagre é acima daquilo que ele pode fazer. Por isso que nós temos autoridade para pisar a cabeça de serpente. Ok, vamos lá. A segunda pergunta. Graças a paz. Pastor, eu queria saber quem tem autoridade para fazer um batismo, realizar um batismo. São os pastores que têm unção, obreiros, ou qualquer um, em nome de Jesus, pode realizar um batismo. Aleluia, glória a Deus. Quando nós vemos em Mateus 28, não é? 28, 19 a 20, não é? Vamos lá, para lá. Mateus. Mateus 28, 19 a 20. Alguém encontrou? Pode ler para nós 18.
18 a 20, rapidamente. A palavra de Deus diz, Começa no 16. No 16. meu título diz, a grande comissão. 16. Os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Ok, ponto. Quem foi? Foram para onde? Para o monte. Para o monte. Foram lá e encontraram o que? Então, tudo que vai se tratar aqui entre Jesus e quem? E 11 discípulos. Pode continuar. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Deles quem? Os 11, sim. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Obrigado, pastor. Jesus estava a dizer para quem batizar? Mas Jesus já esteve com multidões também, depois dele ressuscitar. Já esteve com muitos. Já esteve com Maria, já esteve com as mulheres. Já esteve com os 2 discípulos de Maús. Não deu essa autorização. Está a entender? Agora, nós podemos dizer, mas aqui os 11 discípulos, menos quem? Porque não eram 12? Menos Judas, filho de Satanás, que a Bíblia chama. Então aqui é uma limpeza, mesmo no grupo de apóstolos há uma limpeza. Lá atrás Jesus enviou os 2 a 2, era só para evangelizar e ensinar, não era para batizar. Há muitas doutrinas hoje que eu ouço que tentam banalizar o batismo. Você creu em Jesus, já você pode batizar, você pode. Precisamos perceber bem a palavra. Muitos também, meu nome falso, vão fazer tudo isso. Então, resumo, quem pode batizar? Pode não ser pastor ungido, mas se você tem autoridade para tal, se foi conferido essa autoridade, Deus não vai descer no sonho te dar autoridade para batizar. Deus vai usar homens com autoridade para te dar autoridade. Não fui ungido, não preciso. Até profetas, alguns que se chamam de profeta. Jesus, para começar a batizar, João Batista tinha que entrar na vida dele, tinha que batizar. Para começar o ministério, filho de Deus, João Batista teve que batizar. João Batista não queria batizar. Jesus disse: temos que cumprir a lei, temos que cumprir o que está escrito. Eu não posso fazer nada sem passar por esse caminho. Amém? Então, algumas igrejas creem nisso, que qualquer um pode ir e batizar. Por isso que eu não sei se devo falar isso ou não sei. Mas ok, estamos a estudar a palavra. Não vou falar isso com os pastores. Então, é muito complicado isso, ok? É muito complicado. Senão nós podemos banalizar o evangelho, que cada um vai fazer o que quer e no fim vai dizer: eu não te conheço. A autoridade tem que ser emanada de outra autoridade.
Ninguém vai chegar aqui hoje e dizer: irmão Belix, a partir de hoje, como você tem barbas assim, você é ministro da economia. É uma pessoa só pode fazer isso, o presidente. Que está acima, ele pode dar autoridade aos outros que estão embaixo. Tem que funcionar assim no mundo espiritual. Qualquer pastor tem que ter um pastor que vai autorizar, autorizar no sentido de dar autoridade, passar o manto, passar a unção para fazer essas coisas. Senão, vamos estar naquele tempo que chega um tempo que ninguém sabe o que está a fazer, porque ninguém sabe. Cada um decide, vai fazer o que quer. Não é? Eu já vi pessoas já batizarem bêbado. Acabamos de batizar alguém, hoje quer receber Jesus e ser batizado, entrou um bêbado. Eu quero. Acho que Deus quer salvar isso. Deus me falou para batizar, batiza ele. Dia seguinte, pelo menos naquele dia o bêbado estava a andar. Dia seguinte o bêbado está no caixão por causa de bebida, depois de ser batizado. Não tinha conhecimento, não tinha palavra. Mas pessoas que não estão treinadas, que não sabem por que batizar, vão batizar. Deus me falou. Não vamos banalizar as coisas que custaram o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos supor que você é discípulo de Jesus. Está numa área, pregou evangelhos, todos creram lá. Você está lá um mês. Pastor, irmão, nos batiza lá, não sei o quê. O mais sensato é procurar alguém que tenha autoridade naquele lugar. Pode ser um pastor até de uma igreja que está a cair o teto, mas é pastor. Você tem que dizer: irmão, Deus te deu autoridade. Tem um grupo aqui, venha batizar. Vai andar com eles assim: irmão, me capacita também, me unge para eu continuar a batizar, ou começar a batizar. Ele pode passar autoridade para você. Mesmo que a igreja dele, no dia de chuva, todos se encontram num canto assim, mas ele, pastor, tem autoridade de Deus para fazer a coisa. Aleluia. Ok. Está claro, não é? Outra pergunta. Pergunta geral, outra. Então Deus vai capacitar pessoas, vai para lidarem com pessoas. Mesmo a tua bênção às vezes está nas mãos de alguém. Deus colocou alguém para abençoar você. Talvez está a passar perto de você, você não sabe. É assim como Deus trabalha. Então, só os pastores podem batizar? Não. Os pastores e as pessoas autorizadas. Ou autorizadas no sentido que foram dadas autorização, autoridade, por alguém que tem essa autoridade. Podem ser. Irmão Orlando, quando foi a Choque, estava a liderar uma igreja lá. Eu, pastor Rafael, tivemos que orar com ele, ungir a ele e demos autoridade para batizar. Mateus ainda não é pastor. Então alguém tem que dar autoridade, você tem que autorizar você para batizar. Ok? Porque o trabalho do pastor você já está a fazer. Então tem que receber outra autoridade para poder caminhar. Glória a Deus. Então vamos orar um pouco. Só tenho 10 minutos, é isso? Só tenho 10 minutos, quero orar. Para hoje essas duas palavras estão bem, não é? Esses dois textos estão bem. Restaram 10 minutos só para eu orar. Vou pedir, irmão, para se colocar de pé.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Semana passada nós oramos lamentações, não é? Jeremias, lamentações de Jeremias. Lamentações capítulo 4.